Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da fé, aquele que reina, que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, aquele que exerce o direito. Aquele que disse: se creres no Filho do Homem, fará as mesmas obras. Obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Aquele que disse quando ali ressurreto, sim, aquele que passou por morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O Pai o ressuscitou, o justificou, porque ele estava sempre bebendo do cálice, cumprindo o propósito do qual o Pai o designou, do qual lhe justificou ressuscitando. O anjo da morte não foi capaz de detê-lo, da onde a palavra diz que a morte entregará os seus mortos, da qual os mortos já não sabem de mais nada, já não podem produzir mais nada. Mas aquele que esteve morto e vive, ele sim é o mediador entre Deus e homens. O único se fez único com o Pai, e aquele que está em unidade com ele através do Espírito persevera nas mesmas obras. Obras maiores, porque além do advogado e conselheiro, temos um juiz que julga com justiça, juiz de vivos e de mortos, e ele é aquele que nós depositamos a confiança nele, aquele que através dele tudo se formou. Se não fosse por ele, nada do que tem havia sido feito, do qual nós perseveramos e depositamos a confiança nele, porque ele é aquele que nos justifica, nos capacita, nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, nos concede a chave onde tudo que ligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Tudo que ligarmos é ligado no alto dos céus, e tudo que desligarmos é desligado no alto dos céus. E assim perseveramos dia após dia, meditando na palavra que é viva e eficaz segundo o Espírito vivificante, que era a alma vivente outrora como pecador e apartados, temos por adoção filhos legítimos, agora a unidade da fé, a noiva que persevera unânime, unida num só propósito, num só coração, numa só mente de Cristo. A paz que excede todo o entendimento, guardando mente e coração em Cristo, e os rins sendo aperfeiçoado, que é o caráter aprovado, do qual não tem que se envergonhar. Expõe as suas obras para que sejam vistas, porque aquele que anda na luz não tem trevas, mas aquele que diz que é luz e está em trevas é mentiroso, do qual nada passa desapercebido do nosso Senhor. A palavra diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, nada passa desapercebido dele. Ele é aquele que as suas narinas são aguçadas. A palavra diz que as obras produz as boas obras através do elo da perfeição, somente através do seu Espírito, exalam as suas narinas um aroma agradável, como um bom perfume em Cristo. Mas aqueles que segundo a sua maledicência chega, ele também tem as suas narinas aguçadas, a qual rejeita as obras daqueles que são podridão, da qual Jesus já dizia: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado, a sua garganta é um sepulcro caiado. Ele já dizia àqueles que questionavam por tradições meramente humanas sobre a questão de lavar as mãos antes da alimentação, e assim ele dizia: o que contamina um homem é o que sai da boca e não o que entra. O que entra sai pelo esgoto. Assim ele nos ensina: de onde procede as vossas brigas, iras, contendas, dissensões? Se estáis em briga, aquele que ama uma briga ama o pecado, e estando em briga, aquele que ama uma briga ama o pecado. Tudo
disputas, dissensões, iras, contendas, são aqueles que não estão em unidade, porque se estivesse amando o próximo como a ti mesmo, estavam em unidade. Na verdade, a palavra nos diz: orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te bater numa face, oferece a outros. Pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer, do qual compartilhamos o maná do alto dos céus todos os dias. Se tiveres sede, dê-lhe água para beber, a água transformada no vinho novo, vinho definitivo. Mas a palavra diz também que muitos, por ter se amoldado segundo o padrão deste mundo, quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como comichões em seus ouvidos, da qual ele já dizia: tu vives no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Assim como ele ensina que uns estariam santificando e purificando enquanto há tempo, mas outros estariam sujando-se mais ainda enquanto há tempo. Enquanto há tempo, porque ele diz: o galardão trago sem demora. Filhinhos, já estáis sobre os últimos dias. Maior o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é o anticristo, senão aqueles que rejeitam a verdade do nosso Senhor? Muitos têm surgido em nosso meio. Nós não somos deles, porque não aprendemos de homens, aprendemos por revelação divina, e fomos apartados de todos aqueles que andam segundo a injustiça. E ainda que suas primeiras obras fossem de amor, mas se agora está vivendo de forma infiel, aquele que concede os dons irrevogáveis continua sendo fiel para galardoar segundo, já não se opera segundo o amor, os dons irrevogáveis, mas segundo os ódios, brigas e dissensões. E assim é como que um véu, um espírito de entorpecimento, do qual é colocado para que não creiam no Filho do Homem, assim não recebam a revelação, para que recebam o seu galardão segundo as suas próprias maledicências que recaem sobre as suas moleiras. E assim o Senhor está a galardoar há mais um tempo, há mais um dia. Assim é tempo de arrancar aquilo que se plantou, do qual pelos seus frutos os conhecereis. Não existe árvore boa produzindo maus frutos, e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles que estão produzindo constantemente, porque segundo aquele que está como ramo da videira verdadeira, por estar num solo fértil e recebendo as águas que flui do trono de Deus, porque ele é uma árvore plantada junto ao ribeiro, e nós, ramos da videira verdadeira, estamos produzindo independente das estações do ano, e assim perseveramos dia após dia. Mas aqueles que não produzem, que estão só com folhas, ele disse: seca-te imediatamente. Aqueles que já estão como galhos secos, o machado é posto à raiz. Aqueles que têm os frutos insuportáveis, da qual a figueira brava, aonde Jeremias já dizia: ainda que as suas terras produzem os frutos doces, foram podados. Se ele não poupou nem mesmo antes de haver formado tudo os ramos naturais, os anjos, quanto mais aqueles que estão como uma figueira brava, do qual foram podados os ramos naturais segundo a oliveira. Nós seguimos a videira verdadeira como ramo dos ramos e perseveramos dia após dia, porque ele nos sustenta, nos capacita, nos fortalece, como aqueles que manejam bem a palavra da verdade. E se tiver de gloriar em algo, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes e a sua graça nos basta. E assim perseverai em mais um dia, segundo os atos de justiça,
demonstrando pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o Espírito Santo. Porque assim como ele é o Pai dos Espíritos, aonde não há oscilação, ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo e concedeu ao Filho o governo, do qual ele é aquele que faz adoecer, ele é aquele que cura, ele é aquele que concede, assim como concede o pneuma, o fôlego de vida, é aquele que retira, aquele que diz: não temeis os homens que podem somente retirar o pneuma, o fôlego de vida e nada fazer com a alma. Mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, tem o poder e a autoridade para lançar no fogo, onde o verme não se queima, tanto o corpo como a alma. A este temeis, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que tudo opera e executa, aquele que recebeu na transfiguração a lei de Moisés, recebeu os profetas através de Elias. Elias atravessou o Jordão e contemplou as regiões celestiais, carruagens reais, de forma sobrenatural. Mas Eliseu atravessou o Jordão de volta com a capa, querendo porção dobrada de homens, da qual o próprio Elias disse: dura coisa me pediste, se quiseres algo tem que buscar do alto dos céus. E ficou no seu leito de enfermidade quando chegou o rei terreno de Israel, e procurando as carruagens, porque aquele que é terreno segue segundo o curso deste mundo, segue aquele que é carnal, mas aquele que é espiritual e haverá de herdar aquilo que nós almejamos, algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. E assim perseverai em mais um dia, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.